Escondido nos arquivos mais secretos do Vaticano, existe um livro cercado de mistério e medo, o chamado Livro Vermelho do Vaticano. Ele não é um livro comum, nem bíblico, nem doutrinário. Segundo relatos de insiders e estudiosos da Igreja, ele contém profecias sombrias, revelações sobre o fim dos tempos e mensagens de seres não humanos que teriam se comunicado com videntes ao longo dos séculos. O conteúdo do livro teria sido reunido por membros da alta cúpula da Igreja, em especial padres ligados à astrologia, profecias e fenômenos inexplicáveis. Entre os colaboradores estariam nomes como São Malaquias, Hildegarda de Bingen e Padre Malachi Martin. Esse livro não é acessível ao público. Fica trancado numa área restrita dos arquivos do Vaticano. E segundo os poucos que alegam ter visto seu conteúdo, ele anuncia catástrofes globais, manipulações espirituais e a chegada de inteligências cósmicas, que não seriam nem anjos nem demônios. Mas algo além disso. Por que a Igreja guardaria isso a 7 chaves? O que há nesse livro que não pode ser revelado ao mundo? Muitos tentaram descobrir o conteúdo exato do Livro Vermelho. Poucos chegaram perto, mas algumas revelações escaparam dos muros do Vaticano, vindas de padres excomungados, denunciantes e estudiosos infiltrados. Entre os fragmentos revelados, as profecias mais citadas incluem uma estrela vermelha que surgirá no céu e anunciará o colapso de nações. Grandes enchentes e incêndios simultâneos provocados por uma mão invisível. E o mais impactante, a chegada de seres vindos do céu, em forma de luz ou fogo, trazendo conhecimento, mas também julgamento. O texto descreve ainda uma nova ordem espiritual, surgindo após o colapso de 3 religiões. Isso fez muitos ligarem o conteúdo à Terceira Guerra Mundial ou a um colapso civilizacional em massa. As descrições são vagas, mas poéticas, como se camuflassem verdades indizíveis. Frases como: "Quando os sinos se calarem em Roma, o abismo será aberto. O último pastor cairá ao som do trovão do Oriente." Essas profecias seriam literais ou códigos para eventos já programados? As profecias do Livro Vermelho, até agora mantidas em segredo, parecem ecoar no mundo de hoje. E isso tem preocupado até mesmo membros do alto clero, em especial os que conhecem trechos do manuscrito. Uma das passagens mais comentadas fala sobre uma doença invisível que cobrirá o mundo como um véu cinzento. Muitos associaram essa descrição à pandemia recente, e não foi o único alerta do tipo. Outras passagens falam de incêndios em nações do sul, enquanto os céus choram em regiões do norte, o que muitos relacionaram a catástrofes climáticas como queimadas e enchentes globais. Uma aliança entre dragões e águias, que colapsará internamente, o que gera interpretações políticas ligadas às superpotências atuais. E um aviso ainda mais assustador. Quando a Terra for coberta por olhos de vidro, a grande revelação se abrirá nos céus. Para alguns, isso faz referência a satélites, redes de vigilância e até à inteligência artificial. Esses paralelos entre profecias e eventos contemporâneos são demais para serem ignorados. Mas se tudo isso já está acontecendo, o que virá a seguir? Entre as passagens mais controversas do Livro Vermelho estão aquelas que descrevem seres vindos do céu, identificados em linguagem simbólica como anjos de fogo, viajantes das esferas ou simplesmente os vigilantes. Mas os detalhes são diferentes de qualquer descrição bíblica. Essas entidades não são apresentadas como anjos tradicionais, mas como inteligências que viajam em carros de luz, descem dos céus durante eclipses e falam em línguas que não pertencem à Terra. Alguns estudiosos associam essas descrições a contatos extraterrestres, outros a manifestações interdimensionais. Mas há algo que todos concordam. O Vaticano sabe mais do que revela. Padres como Malachi Martin já sugeriram em entrevistas antes de sua morte que existe uma conexão direta entre o conteúdo do Livro Vermelho e a presença de inteligências não humanas no passado.
e possivelmente no presente. Há ainda uma teoria ainda mais ousada, de que o próprio livro teria sido influenciado por essas entidades, como se os videntes que o escreveram estivessem canalizando mensagens de seres fora do nosso plano. Se isso for verdade, estamos diante não apenas de um livro profético, mas de um artefato de comunicação interdimensional. Pouca gente sabe, mas o conteúdo do Livro Vermelho já teria influenciado a escolha de papas, segundo documentos vazados de círculos internos da Cúria Romana. Há indícios de que profecias registradas no livro determinaram não apenas quem deveria assumir o trono de Pedro, mas também quem não poderia. Papas que se alinhavam às visões do livro teriam vida longa e influência. Os que se opunham terminavam com mortes misteriosas. Um exemplo é João Paulo Prior, que morreu após apenas 33 dias de papado. Fontes sugerem que ele teria pretendido revelar partes do livro, e isso teria sido seu erro. Já João Paulo II teria lido trechos do livro e optado por manter o segredo, inclusive reforçando o silêncio entre os cardeais. Mais recentemente, teorias indicam que a renúncia de Bento XVI também estaria ligada a pressões vindas dessas revelações ocultas. O livro, então, não é apenas um relicário profético, mas uma arma política silenciosa. Fontes internas afirmam que existe uma última página selada no Livro Vermelho, uma profecia que só pode ser lida por um papa específico, ou jamais ser aberta. Esse trecho final teria sido escrito em código indecifrável, como se aguardasse um momento certo para ser compreendido. Há teorias de que ele revela o nome do último papa, a data do colapso espiritual da humanidade, ou o contato aberto com inteligências cósmicas. O Vaticano, por medo ou reverência, optou por jamais abri-la completamente. Alguns dizem que já foi lida, mas que a humanidade ainda não está pronta para saber. O Livro Vermelho segue guardado, cercado por silêncio, temor e fé. Mas uma pergunta permanece: quando a verdade vier à tona, estaremos prontos para ela?